como o estoicismo, uma corrente filosófica que ganha cada vez mais espaço na sociedade hoje, pode se misturar com o mundo do empreendedorismo? Como essas lições se aplicam no dia a dia? Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Suplementa aí. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Ivan Moré, jornalista. E eu sou o Yuri, empreendedor. E juntos nós estamos no Suplementa aí. Seja bem-vindo. E aí, Yuri, você que trouxe esse convidado especial, quando você falou de estoicismo, eu fiquei feliz, porque eu adoro. Cara, você vai se surpreender com esse convidado aqui hoje. Ele tá com essa carinha aqui e tal, né? O cara meio tímido, mas a hora que ele se revelar, e vocês estão assistindo também, vocês vão se surpreender, cara. Sabe você podia apresentar o histórico dele como empreendedor. Ah, é? Posso fazer hoje? Então beleza. Estamos aqui com o Léo Simão. Primeiramente, prazer aqui, meu amigo. Gosto muito do Léo e da família dele também. Tive a oportunidade de conhecer o seu irmão, o seu pai, são caras sensacionais. O Léo Simão tem um histórico no mundo do empreendedorismo absurdo, de um nível altíssimo. E você sabia que ele já saiu em tudo quanto é revista que você pode imaginar aí, cara? Assim, o cara já bateu todos os recordes, livro, tudo que você imaginar ele já fez. Já teve case de sucesso como a BB Store e outros, dezenas de negócios. É um cara que faz parte de um seleto grupo de empreendedores Endeavor. Já fez o curso de OPM em Harvard. Cara que tem, sabe que a gente fala de tracking records? Aquele cara histórico brabo, pesado. É esse cara aqui. E é um prazer estar com ele aqui hoje. E ele vai contar um pouquinho para vocês de como que essa filosofia que ele conheceu de uns anos para cá transformou a mentalidade daquele Léo empreendedor que de repente podia até ter recursos financeiros, mas de repente não tinha paz mental, e hoje tem um projeto que chama-se nada mais nada menos do que Calma na Mente. Cara, quem que não quer ter calma na mente hoje? Olha que doideira, né? Quando a gente fala com esse nome, só a gente falar calma na mente, eu aposto que vocês vão assistir até o final hoje. Bora. E aí, Léo? Seja bem-vindo. Cara, obrigado, que honra estar aqui. Agora a gente invertendo os papéis, né? Recentemente a gente teve esse bate-papo e, poxa, é muito gostoso estar compartilhando. Além do que a gente vem fazendo juntos aí. Eu postei ontem um vídeo que eu falei, ó, eu vou dar um nó na sua cabeça pra turma. Foi um vídeo que deu uma viralizada, que eu disse o seguinte: tudo que a gente acha que é real, que é físico, que você toca, na verdade não é real. Na verdade, tudo que você tem, seu carro, sua empresa, suas joias, suas roupas, tudo te é emprestado por um curto período de tempo. Isso vem, isso vai. As coisas que são realmente reais são aquelas que a gente não toca, aquelas que a gente não enxerga. Seus valores, sua coragem que você tem, ela é real? Ela é sua. A sua sabedoria, seu conhecimento que você tem, ele é real? Ele é seu. O amor que você sente, a fé que você sente, toda conexão emocional são coisas reais. E, no entanto, a gente passa a maior parte da vida iludindo, correndo atrás da outra coisa, que não é real. E foi o que eu passei a minha vida até meus 41 anos de idade, correndo atrás das coisas que não eram reais. Obtive todas elas, bastante delas todas. No entanto, como você disse, eu cheguei naquele ápice, que eu vou contar para vocês como foi. E a hora que eu cheguei lá, eu olhei para dentro e falei, e aí? Sobre o que é a vida? E ali eu consegui começar a entender, ter essa jornada que não estava nada fora de mim, que estava dentro. Foi aí que eu conheci o estoicismo. Que legal. Para as pessoas que não sabem, o estoicismo é uma corrente filosófica, né? Encabeçada por 3 grandes pensadores, o imperador Marco Aurélio, Sêneca e Epíteto. Mas começou lá atrás com Zenão. Zeno de Sítio. Eu digo que, na verdade, começou lá com Sócrates, né? Porque a base da filosofia, ela vem dos summum bonum, os valores, as virtudes, coragem, justiça, sabedoria, temperança, definidas por Sócrates. A partir daí, tem a história, né, do Zenão. Ele foi um comerciante que ele naufragou perto de uma ilha ali na Grécia, ele perdeu todos os seus bens. E nesse momento ele falou, parece que os deuses me deram mais tempo para filosofar. E ele começou a mergulhar nos ensinamentos da época que tinha, e ele é conhecido como a base, né? O início do formato do estoicismo pós-socrático veio com ele. E o que chegou para nós, na grande maioria, não necessariamente eram os principais na época, mas muita coisa foi perdida ao longo do caminho, foi realmente do imperador Marcos Aurélio, o maior imperador que já existiu.
Sêneca, que nasceu no ano de Cristo, ano Domini, e Epíteto, que foi um escravo, que foi um dos mestres inspiradores do imperador. Sim. Eles trocavam cartas, né? Epíteto e Sêneca, né? Desculpa, Epíteto e... Cartas de Epíteto. O Epíteto... As cartas de Epíteto são... Não, as cartas de Sêneca era com Lucílio, um amigo dele. Outro amigo. Exatamente. Os três não foram contemporâneos. Sim, os três não foram Sêneca, contemporâneos. depois Epíteto e depois Marcos Aurélio. E Epíteto era um escravo, né? Ele era escravo de Nero. Epíteto, Sêneca foi o tutor de Nero. Sêneca foi o tutor de Nero. Exatamente. Então, o que eu acho incrível dessa filosofia é uma filosofia que o imperador, né, o cara que mais mandava no mundo conhecido na época, e um escravo, ambos adotavam dessa filosofia, porque ela vem dos valores, das virtudes. Então, ela é algo que hoje a gente pega na sociedade, né? O que tem acontecido com a sociedade? Nós estamos todos, né, a boa parte da sociedade, estamos passando por um momento de guerra mental interior. Então você imagina que nós estamos em estado de alerta, de guerra o tempo todo. Por quê? Um volume de informação e de input tão absurdo que são gerados hormônios no nosso corpo ali, de ansiedade, de medo, depressão, você pega 1/3 da população está diagnosticado com algum sintoma de ansiedade, depressão, burnout. Por quê? Por conta de não conseguir se conectar aos valores, de não conseguir se conectar ao momento presente, de não ter um manual para funcionar com esse cérebro fantástico. É sempre sobre o mundo exterior, nunca sobre o mundo interior na sociedade que a gente vive hoje, né, Léo? Sempre sobre o mundo exterior, sempre sobre o mundo exterior. O que a gente começa a entender, né, junto com o estoicismo? Cara, tudo que existe é o momento presente. Esse instante é tudo que nós temos. Não existe nada além dele. Todo o nosso passado foi vivido no momento presente, nesse instante. Todo o nosso futuro vai ser passado no momento presente. No entanto, quando a nossa mente sai do presente, ela tem algumas alternativas. O primeiro, ela vai para o futuro. Na hora que ela vai para o futuro, o que ela faz? Ela ativa a nossa amígdala, que é uma parte do cérebro responsável pelo luta ou fuga. Te enche seu corpo de hormônios. Isso gera a tal da ansiedade. Mente do futuro, ela ativando, vendo tudo que pode dar errado. O que pode dar errado no seu futuro? Tudo. Assim como dá certo. Só que a mente, ela fica ali naquilo. Gera os hormônios todos. Esses hormônios vêm, eles começam a gerar dentro de nós o tal dos medos paralisantes. Fase 2 da roda da aflição. Esses medos paralisantes, o que eles fazem? Antigamente, para que a amígdala ativava? Para você fugir de um tigre, de um leão, algum animal. Agora, como é que você vai fugir dos perigos que te enfrentam? Que eles são o quê? Vai receber uma fatura de um cartão. Você sabe que você gastou muito, mas você está ansioso do mesmo jeito. A esposa pega e fala, precisamos ter uma conversa. Já vem aquele tanto de hormônio. Uma conversa difícil no escritório com o cliente. A gente não tem para onde fugir. E os hormônios invadem nosso corpo. O que acontece? Fase 3. A procrastinação. A procrastinação, mais uma vez, é a nossa mente fugindo do futuro, vindo para o presente, não quer enfrentar o presente. O que a gente faz? Kit letargia. Você pega ali uma série ruim da Netflix, um joguinho Candy Crush que você fica olhando sem pensar, uma Instagram, fica ali roubando seu tempo, olhando para aquilo. O que acontece quando você tira a energia de tudo na sua vida? O que tem que acontecer? Tudo cai, de uma vez. Geralmente você fala, cara, deu tudo errado de uma vez, já viram como é que é isso? Relacionamento não tá legal, foi pro buraco. O trabalho, finanças, corpo, saúde. Por quê? Porque você tirou energia de tudo. Você tá ali babando, olhando no Instagram o dia inteiro. Aí o que acontece nessa aí? A gente vai para a fase 4. A mente foi pro futuro, ansiedade, veio pro presente, tentou evitar o presente procrastinando, ela vai pro passado. Aí começa a chamar isso de melancolia. No passado a gente fala, cara, era mais fácil, era mais barato, os políticos roubavam menos. Mentira, era tudo mais difícil. Sempre foi mais difícil pro seu pai, foi mais difícil pro seu avô. Nem conheço eles, mas sei que foi. Hoje a gente pede um iFood, 1 minuto na porta da sua casa, 5 minutos você recebe. Aí começa a mudar os químicos do nosso corpo. Fase 5 da roda da aflição. Depressão. Então as pessoas estão vivendo essa roda. Estão vivendo isso. E existe uma forma mágica, literalmente mágica, de você sair dela e não entrar nela. Pum. Você vir com a sua mente para o momento presente. Você trazer sua mente para esse instante. E é o que a gente tem feito com a calma da mente. Nas empresas, no Brasil, para todo lado aí. Eu avisei, né, Ivan? Que legal, cara. Eu falei que o cara era brabo. Não, muito Léo, pra quem não te conhece, conta um pouquinho da sua história aqui pra gente de maneira resumida, pra contextualizar, como eu falei, como que você pegou toda essa filosofia
e você transformou a sua vida do que era pro que ela é hoje? Tá, tem duas grandes histórias que eu gosto de contar aí, que essas histórias elas conectam uma coisa com a outra. A primeira delas aconteceu 1º de janeiro de 2015. Eu estava deitado na minha casa, em Alphaville, na piscina, olhando para o céu, mais ou menos 5h30, 6 da manhã, amanhecendo o dia do Réveillon, e eu tinha feito uma mega festa em casa, receber meus amigos todos, para comemorar um ano incrível que eu tive em 2014. Eu comecei uma empresa que chamava BB Store em 2009, com a minha então esposa. Começamos aqui pertinho de onde nós estamos gravando esse episódio, ali perto da rua Tito. Muito perto aqui, perto Desembargador mesmo. do Vale, aqui do lado, aqui me deu até uma... Deu uma nostalgia quando ele chegou. Nostalgia. E iniciamos do zero, um aperto danado, recém-casado, morava num apartamento de 70 e poucos metros quadrados. E foi uma luta com concorrentes vindo de fora, com muito dinheiro, dezenas de milhões de dólares, uns caras vindo de Harvard. E eu tava quebrado a cada 6 meses. E crescendo nessa empresa, aprendi a captar dinheiro, e fui levantando mais dinheiro, e fui crescendo, e entrei nesse mundo de startup, que eu nem sabia o que era isso, eu tinha outros negócios. Mas aquele ano de 14, eu tinha comprado meu maior concorrente, que era a Baby. A Baby tinha levantado na época 60 milhões de dólares de 21 dos maiores fundos do mundo. Accel, Tiger, Ron Conway, Valiant, Valor, Monax. 3 caras vindo de Harvard que falaram que sabiam fazer tudo. E eu ali, o underdog, com a minha esposa aqui na casinha na Pompeia, com o mínimo de recurso, comprando as fraldas. Depois eu conto a história da fralda todo início do mês para ver como é que tava. E, cara, eu consegui comprar esses concorrentes. E quando eu comprei esses concorrentes, no ano 2014, eu tinha me tornado empreendedor Endeavor, que é um grupo de empreendedores internacionais de alto impacto. Eu estava fazendo meu primeiro ano de Harvard. E nesse ano eu ganhei o prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Ernst Young, pela Endeavor e pela Exame. 3 capas de revista para todo lado. E falei, Deus, que incrível, com dinheiro, numa casona enorme em Alphaville, tudo que eu jamais imaginava. E eu olhei para o céu e falei, Deus, obrigado, estou muito grato. Mas e aí, o que eu faço agora? Porque apesar de eu estar grato, eu não estava feliz. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha um nível de ansiedade, que eu fui pro Chile com a minha esposa na época, numa quarta, emendar um feriado de quinta, voltar domingo. Chegamos lá na quarta à noite, quinta, sexta, falei, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Tem 1 milhão de coisas para fazer, tem muito restaurante melhor em São Paulo, vamos embora. Peguei o avião na sexta e vim embora. Esse era meu nível de ansiedade na época. E perguntei isso para Deus, joguei com tanta força pro universo, falei, Deus, e agora? O que eu faço? 90 dias depois disso, eu estava em Tarifa, na Espanha, fazendo kitesurf. Nesse momento, eu não tinha mais minha empresa, tinha brigado com meus fundos, tinha ido para conselhos, tinha me afastado. Não tinha mais minha casa, ficou pro divórcio. Não morava mais com meus filhos, até minha Golden Retriever tinha ido embora nessa brincadeira. E eu tava lá e eu tatuei aqui Theo e Luca, o nome dos meus filhos, living a day per day every day. Vivendo um dia por dia a cada dia. Ali, eu tive uma experiência muito forte da impermanência de todas as coisas materiais na vida. Ali eu percebi o tanto que a vaidade, né, é alimento dos tolos, como disse Aristóteles. Mas eu estava feliz. Estava ali fazendo kite, com uma malinha, curtindo, mochila. Estava bem. Voltei, continuei fazendo o que eu sabia fazer. Criar empresa, vender empresa, escalar empresa. Fiz uma outra startup, captei mais 20 e poucos milhões. Fui fazendo, acelerando, trabalhando muito, era o que eu sempre fiz. Até que a gente chega na minha segunda história. E nessa segunda história, foi bem diferente. Eu estava na UTI, no Hospital São Luís, uma máscara, um CPAP. Eu tinha 90% do meu pulmão tomado pelo Covid. Tinham 22 leitos, 21 entubados, só o meu que não. Eu olhava aquelas enfermeiras entrando com máscara, aquela coisa toda, ser isolado num quarto. Eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até que eu fosse entubado, com uma máquina respirar por mim. Eu sabia que os quartos iam trocando, né? As pessoas iam morrendo e liberando e entrando mais gente. Eu ali sozinho o dia inteiro. Cara, eu consegui sair, graças a Deus, sem sequela. Eu trabalho Dr. Zebalho, uns médicos fantásticos. No entanto, quando eu voltei para minha vida, que eu fui olhar para minhas coisas do meu dia a dia, minhas empresas, meus negócios, eu não conseguia fazer mais nada. Eu olhava para aquilo, me embrulhava o estômago. Olhava para uma planilha, para uma empresa, para uma reunião, para um negócio, falava, cara, não dá, não quero saber nada disso aqui. Tive 24 negócios até então, ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro.
Fiz de tudo. Dei, abri, fechei negócio, tudo que você imaginar. Mas eu não tinha mais vontade, eu não via mais sentido em nada daquilo. E eu entrei numa depressão profunda nesse período, 2021, que durou uns 6 meses, até o momento que eu falei, cara, eu preciso sair disso aí. O que eu vou fazer? E eu resolvi mergulhar na teologia. Então, nesse momento, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu li ela inteira uma vez, depois eu li ela de novo, inteira, li todos os 5 livros do Kardec, li Bhagavad Gita, Mahabharata, li Dhammapada do budismo, Tao do taoísmo, Alcorão, Zohar, Cabala, Kybalion, todas as principais escrituras, li todas elas, achei todas fantásticas, lindas, mas para mim parecia um romance. Era mestres inspirados de um lado ali, e eu todo ferrado ali na outra ponta, falava, e aí, como é que eu conecto uma coisa na outra? Aí saí um dia, meu casamento não tava legal também, o segundo. Falei, eu vou sair de Uberlândia, ficava em Uberlândia, São Paulo. Vou pra Floripa fazer kitesurf. Fui de carro sozinho, escutando um audiolivro, podcast, Bíblia e tudo mais. E eu tava esse dia, eu tinha passado lá na 300, lá com o Léo. Fui lá visitar ele lá em eu conheci Joinville. você por causa dele, inclusive. Foi ver o Léo, né? Lá nas Trails. Aí passei lá, fui pra Ilha do Mel, pegar onda, passei uns dias lá. Tava passando por Camboriú, escutando um podcast, e eu escuto um cara lendo o Meditações do Marcos Aurelius. Então, Meditações, o que é? Ele é um diário do imperador romano. Ele escrevia para ele os pensamentos do cara mais poderoso do mundo há 2000 anos atrás. E o livro 1 de Meditações, o início, o que ele estava fazendo? Ele estava escrevendo, ele estava uma carta de gratidão de quase 20 páginas sobre gratidão pelas pessoas que ensinaram valores e virtudes para a vida dele. Então, ali ele escreveu: a minha mãe, agradeço a humildade, a simplicidade, a não me vestir como os ricos. Ao meu pai, a virilidade, ao trabalho pelo bem comum. A meu amigo Mussônio Rufus, ao amor pela filosofia, pelo conhecimento. E uma carta de 20 páginas. E eu fiquei escutando aquilo e, de repente, vrum, tudo se conectou. De repente, eu falei, caramba, é sobre isso. A vida é sobre valores e virtudes. Não é que isso é importante, é que é só sobre isso. Aí eu mergulhei na filosofia. Mergulhei, li tudo que tinha para ler, do estoicismo, de ponta a ponta, cabo a rabo, todos os livros que tinham, todos do Ryan Holiday. Pode-se ver, eu sou compulsivo em leitura, sempre li bastante. Você lê bastante mesmo, bastante. Né? Você consegue devorar livros rapidamente? Eu leio 4, 5 livros por semana, assim. Eu escuto o dia inteiro o livro, malhando de manhã, então eu leio bastante. Mas você prefere ler ou escutar? Hoje em dia eu escuto muito mais do que eu leio, porque eu passo 3 horas malhando e escutando. Vim pra cá dirigindo, escutei metade de uma aula de 40 minutos do Joe Dispenza. Vindo pra cá. Na hora que eu voltar, eu vou escutar a outra metade. Tô fazendo um curso dele do Você é o Placebo, que é maravilhoso. Nós vamos fazer lá em Trancoso, na nossa imersão. Então, eu fico o dia inteiro buscando conhecimento para levar para as pessoas hoje, né? A gente ainda chega lá para explicar o momento. Mas então, a hora que eu vi isso, que eu mergulhei na filosofia, eu falei, cara, como é que ninguém sabe disso? Como é que eu nunca escutei falar de o que é estoicismo? Aí fui descobrir que estoicismo vem de estoa, que é aquele pórtico, sabe? Aqueles pórticos gregos. Os filósofos ficavam lá, chama de estoa, de estoicismo. Descobri que o Vale do Silício, as grandes empresas, Big Techs, todas utilizam conceitos estoicos para disciplina, resiliência, fé, gratidão, todas elas. Descobri que a Constituição Americana, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, todos eram estoicos. Então, a base da Constituição Americana, de pursuit of happiness, de coragem, de defesa, tudo vem do estoicismo. Ou seja, todas as demais constituições ocidentais que copiaram a americana, por consequência, a nossa também vem com a base estoica. Bill Clinton dava meditações para todo mundo que ia na Casa Branca. Nelson Mandela fala que só conseguiu ficar 27 anos preso porque tinha meditações com eles. Navy SEALs são treinados com base de filosofia estoica, NFL, NBA, Lakers. Falei, cara, que coisa fantástica. Voltei disso, minha depressão sumiu. Pum. Eu passei a ter propósito na vida. Eu conectei ao meu propósito ali. Falei, e agora? Comecei a comprar livro, dar pros amigos, dei livro para um, dei para outro, blá, encontrava de novo. E aí, você leu? O que você achou? Pô, Léo, não li, correria e tal, não tá dando tempo, tá lá na minha cabeceira. Falei, cara, ninguém lê nada. Eu quero garantir, agora que eu sei que eu sou bem mortal mesmo, igual eu falo que a gente nasce para dar 80 voltinhas em torno do Sol. Eu já dei 47, falta mais 33.
A média é essa. Eu tô com 47 também. Opa, 77 também? Sou 7,6. 7,5. Vou fazer 48 agora. Eu faço 47 agora em em maio. outubro. Ah, você é um pouquinho mais velho. É. Aí falei, cara, falta 33, 34. Na média, você pode ter um bônus, vai pra 100 e poucos, aquele pessoal Sim. do Blues Zones, pode não ter nada, mas é isso. Eu tenho, inclusive, o quadro de Memento Mori lá na minha empresa. Você já viu ele, não? Sim. 80 linhas ali. Sim. Aí falei, vou gravar um podcast para deixar ele para meus filhos. Tenho meus filhos gêmeos, Theo e Luca, hoje estão com 13 anos, para deixar para eles. Comecei a gravar em janeiro de 22, hoje eu estou no episódio 790 e alguma coisa. Faço um episódio por dia, chama Meditação Estoica. Ah, você faz todo dia? Todo dia. Caramba! Todo dia eu faço 700 e lá vai fumaça, E vai brincando. é um Pílulas. depoimento. São pílulas. Eu li o Meditações inteiro, todas as cartas de Sêneca, Enchiridion de Epiteto, Ryan Holiday. Eu leio um trechinho de 3 minutos e comento aquilo ali. Aí, cara, 2022 ficou entre 1% mais compartilhado no mundo no Spotify. Olha que legal. Aí ele bombou, aí eu comecei a receber centenas, que foram virando milhares de depoimentos de pessoas falando, Léo, cara, mudou minha vida. Eu tava totalmente perdido, porque eu tinha perdido minha mãe, eu consegui me reconectar. Que bom, Eu perdi minha filha, cara. meu bebê, não tinha mais vontade de viver, encontrei no estoicismo. Eu pensei em tirar minha vida, tatuei ponto e vírgula, porque é uma homenagem ao ponto e vírgula, você sabe o que significa? Projeto Semicolon? Não. As pessoas que pensaram em tirar a própria vida, mas o ponto e vírgula é porque elas poderiam ter posto um ponto final e resolveram continuar a história. Que legal. Eu já vi isso. E, cara, é muito bonito. Fui recebendo e falei, cara, que coisa mais linda. Como é que eu levo isso? Agora, no final, eu já tinha 300 e tantos episódios. Falei, como é que eu levo de forma mais rápida? Falei, eu preciso criar uma forma, um método, um formato de entregar isso de forma mais fácil. Aí eu criei o que eu chamo de 7 lentes da transformação. São essas aqui, ó. São 7 lentes: gratidão, humildade, fé, sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. Aqui, a gratidão, a gente tem uma ferramenta estoica, o amor fati. A gente amar o destino, amar o que o destino nos traz. A gente tem aqui o memento mori, a humildade. O que equaliza todos nós? Você quer se sentir humilde? Cara, saiba que você vai morrer. Qualquer tanto de dinheiro, raça, gênero. Acabou de morrer o Abílio Diniz, bilionário, o sócio do Warren Buffett. Todo mundo vai morrer. É igual, não muda, gente, é tudo a mesma coisa. Mindset positivo, a gente começar a entender que não existe nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. O que as torna boas ou ruins é o julgamento nosso sobre elas. Então, como a gente tem poder sobre o nosso julgamento, aí a gente vem para a dicotomia do controle. A gente passar a entender que existem as coisas que a gente controla e as que a gente não controla. A gente controla como a gente age, como a gente reage, como a gente pensa, como a gente se sente. Tudo que sai da minha ação está sob o meu controle. Agora, o que eu não controlo? Todo o resto. Economia, política, câmbio, dólar, concorrente. Clima, o tempo, o trânsito. Esposa, Sim. Filho. Você controla a esposa? Não. Controla. Ninguém controla. Algumas coisas a gente tem certa influência. Saúde, controla? Não, você influencia, mas não controla. Então, quando a gente entende isso, você começa a falar, cara, eu tenho que focar toda a minha energia no que eu controlo. Ah, perdi um cliente. Eu controlo o cliente? Não. Mas você controla ter um preço melhor, ter um atendimento melhor, ter um produto melhor. Você controla tudo isso. Ah, eu não consegui não consegui entregar um software. Ah, você controla melhorar o processo, melhorar o atendimento, diminuir seu custo. A zona nossa de controle das nossas ações, ela já é suficiente. E aí a gente vai passando pelas demais lentes. Eu estruturei esse método, que chama Calma da Mente. E um amigo meu da Endeavor fez. Umas pessoas fizeram no online, foram entrando, algumas turmas. E um amigo da Endeavor, Pedro Quemuleira, dono da ClearSale, uma empresa listada na Bolsa, mais de 4 mil colaboradores, fez. O Wilson Poit fez. E eles falaram, Léo, é fantástico, cara. Mudou minha vida. Mudou completamente minha vida. Vamos levar isso para a turma da Endeavor. Aí falamos, vamos. Como é que a gente faz? Falamos, não, vamos mandar no grupo. Aí criamos um grupinho, eu e o Pedro lá. Mandamos para o grupo da Endeavor, mandei para o meu grupo de Harvard, mandamos para a turma do IPO, para outros grupos de amigos. Falamos, cara, vamos fazer que dia? Falei, vamos fazer uma turma das 5 da manhã às 7. Quinta, sexta e sábado. Só vai quem quer mesmo. Vamos, Léo, não é muito cedo? Falei, cara, a agenda da turma não é brincadeira, não. Vamos lá. Fizemos. Tinham 92 empreendedores. 8 com empresa listada na Bolsa de Valores,
mais uns 7, 6 de unicórnios. A gente fez uma estimativa ali, quase 130 mil colaboradores abaixo dessa turma. Acordando 5 da manhã, assistindo. E no final, lá no Calmadamente, tem o depoimento dessa turma. Que simplesmente, Léo, mudança de vida. Transformou totalmente a forma da gente ver, enxergar a vida. Aí, até o Augusto, presidente da Estônia, falou, cara, como é que a gente... E os próximos passos? E até então eu estava fazendo isso totalmente altruísta, e a minha meta é levar isso para 10 milhões de pessoas. Aí, cara, o chefe lá em cima, né, aquele que nos comanda, começa a abrir as portas das coisas para acontecer. A Polícia de São Paulo me chamou para dar um treinamento para as Forças Especiais, o BOP. Então, eu fui treinar lá o Esquadrão Antibomba, os snipers, né? Você imagina que isso pra gente já é difícil, imagina pra esse pessoal. O pessoal lá do Alexandre? Lá do Alexandre. Na verdade, o Alexandre a gente deu na Polícia Militar e o Sargento Servins, Coronel Nery, a gente levou lá pro BOP. Cara, aí começou a espalhar. Falcone, várias empresas, treinamento, e eu coloquei como missão de vida minha, levar calmadamente para as pessoas. E, cara, tem feito isso, né? Fizemos na Soldiers. É um treinamento onde a gente ajuda a pessoa a se conectar a ela própria. A gente ajuda ela a silenciar a mente, a silenciar esse barulho todo. E a gente dá as lentes como um guia, como uma bússola para que ela possa aplicar na vida dela. É exatamente o que você me falou logo que você me conheceu. Você falou, Léo, eu adoro a filosofia, acho incrível, eu queria saber um formato de eu colocar em prática no dia a dia. Agora já tem. Esse é o formato. Sim, é porque hoje a gente vive num mundo que existe uma demanda tão grande de atenção, né? A gente vive a gente vive a civilização da atenção. Hoje, qualquer postagem... O que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando, de certa forma, chamar a atenção de alguém com o nosso conteúdo. Sim. Né? E quando eu saio daqui, eu pego meu telefone, a atenção vai me capturar. Eu não consigo acalmar a minha mente. Isso é o que o Mário Vargas Llosa chama de a civilização do espetáculo. Né? Em que o conhecimento aprofundado, de fato, hoje em dia, ele não está presente no nosso comportamento. Ele já esteve. Mas esse advento tecnológico, ele traz o que eles chamam da contracultura ou cultura da bisbilhotice, que é você o tempo inteiro preencher sua mente com aquilo que não, de fato, te gera um conhecimento mais aprofundado, verticalizado. E a gente vive sofrendo por conta disso. Então, acalmar a mente tem gerado cada vez mais doenças. Quantidade de doença mental que existe hoje, Léo? Cara, hoje está em torno de 30% das pessoas estão sofrendo de alguma enfermidade mental. Na linha dos empreendedores, eu fiz um retiro em Paraty, que o Bernardinho falou, ele e o Vabo na quinta e eu na sexta. Tinham 50 empreendedores em Débora ali, algumas das maiores empresas tech do Brasil. O Vabo levou uma estatística que 3 em cada 10 empreendedores sofrem de alguma questão importante de saúde mental, depressão, ansiedade extrema. 6 dos demais sofrem de uma moderada leve. Apenas um não tem. Só que dos 50 que tava lá, nós não encontramos esse um. Acho que era eu. Já tinha passado. Que loucura, Que cara. doideira, né? Foi o que eu falei antes, que a gente tava conversando, que hoje o maior ativo geral, a gente não tá falando de tempo, né? Antes a gente falava, o ativo é tempo. A maior coisa que a gente pode ter é tempo, o melhor. Cara, hoje é a saúde mental, né? É que nem a gente tava falando, saúde mental ela é mais importante do que o tempo em si, né? Você imagina na sua empresa, vamos lá, Yuri, você tá bem. Quando você tá bem, de 0 a 10, você produz 10. Vamos supor que a unidade produtiva seja 10. O dia que você tá mal, quanto que você produz de 0 a 10? 3, 4. 3, 4. Quanto você produz? O dia que eu tô mal, depende do dia. Por necessidade, às vezes eu chego a produzir até 6, fazer um esforço. Mas às vezes produz menos, produz 1, 2, não produz. Sim. Atrapalha. Às vezes a gente produz menos 5. Se você chegar com energia ruim, mal, você atrapalha os outros. Então você imagina, isso é real, isso é mensurável. O dia que você tá mal, você vai produzir menos. Vamos falar, produz 2, 3. Se tiver 100 pessoas, então mantenha esse conceito, você produz 3. Você vai numa festa. Quando você vai numa festa, o que é a principal coisa que determina o ânimo de uma festa? A relação entre as pessoas. A relação entre as pessoas e o ânimo do host. Já foi numa festa que o dono da festa tá mal-humorado, tá triste, a festa não pega, não engaja. Principalmente festa pequena em casa, né? Então, o anfitrião determina o humor da festa. E o CEO da empresa, ele determina o humor da empresa. Se o CEO tá com essa energia de 3, 4 e ele tá mal,
os funcionários dele também têm os problemas da vida deles. Eles também estão mal. E a hora que você vê um CEO, um líder mal, cara, em vez de você ter 1.000 pessoas produzindo a 100, produzindo 100 mil, você vai ter 1.000 pessoas produzindo a 2, 20 mil. Você vai ter 20% da sua capacidade produtiva. Se não for os que estão atrapalhando negativo. Então, é real o prejuízo para a empresa. O prejuízo da baixa performance, porque hoje a gente tem dificuldade de medir, né? Mas quando você começa a entender isso aí, da forma como a gente traz, você fala, cara, existe uma diferença de performance absurda. Basta você olhar para o outro, basta olhar para o próximo. Eu queria entender na prática, assim, sendo bem breve aqui no podcast, eu sei que é um processo muito mais aprofundado, que você deve demandar um certo tempo para explicar toda essa filosofia que existe por trás do método que você criou, mas como fazer isso hoje, Léo? Porque eu acho que esse é o grande desafio do momento que a gente vive, do presente. Como é que você acalma os pensamentos acelerados de uma população que está doente, que é o tempo inteiro invadida pelo digital, pelo fear of missing out, pela sensação de imediatismo, por crianças, por jovens que não conseguem esperar 3 segundos para um vídeo entrar? Como trabalhar essa mente? Tá. Tem duas coisas. Para você trabalhar uma mente, a primeira coisa que você precisa entender, tem 2 pontos. A primeira coisa é que você não é sua mente. Você não é. Você tem essa consciência que você não é sua mente? Sim. Okay. Sua mente é um hardware com software responsável por cuidar desse corpo inteiro. Proteja a sua mente. Sua mente protegerá você. Exato. Mas o nosso corpo tem 37 trilhões de células. Trilhões com T. Depois que eu aprendi recentemente a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão... Você mostrou um videozinho, achei bem legal. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. 1 trilhão é 31 mil anos. Nós temos 37 trilhões de células. A hora que você faz assim, ó... Você levou oxigênio para 37 trilhões de células e fez a reversa. A gente que tá no e-commerce, a reversa tanto que você voltou, você voltou o gás carbônico. Nós temos o maior sistema elétrico de conexões do planeta. São centenas de trilhões de conexões neurais. Nós produzimos a cada instante mais de 10 mil tipos de compostos químicos no nosso corpo. A gente está aqui gravando esse podcast. Vamos fazer isso aqui, vai ser editado, vai levar um tempo, você vai receber e vai fazer de volta. A nossa mente recebe 2 milhões de bits de informação por segundo. A gente é sensitiva, olfativa, tativa. Você recebe, edita em real time e dá uma resposta no mesmo instante. Se uma mulher for grávida, ela está produzindo um bebê perfeito em 9 meses. E ela não precisa nem saber a ler e escrever. O corpo faz isso tudo, a mente faz isso tudo. Só que a mente, ela gera um volume de informação absurdo. Pensamentos o tempo inteiro. Você já teve algum pensamento que você não concordou com ele? Com certeza. Já teve algum pensamento que você ficou envergonhado, falou, graças a Deus que ninguém viu pensando isso? Já viu isso? Por quê? Como é que eu posso não concordar com um pensamento meu? Porque ele simplesmente é um pensamento, ele não sou eu. Você pode imaginar a sua mente? Quem é você? Você é aquele que observa. Você é aquela presença. Pode chamar de alma, espírito, presença, luz, chama do que você quiser. Consciência. Imagina o céu. Imagina que você é o céu. A sua consciência é o céu. E os seus pensamentos são as nuvens. Então, às vezes, vem aquelas cúmulos nimbus, aquela nuvem escura, raio, trovão passando. E, pô, aquilo parece que não tem mais nada, é uma tempestade. Mas você é o céu. Você está acima dela. Você está abaixo, você está em volta. Você tem que entender que você não é aquela nuvem vai passar. Aí vai vir uma outra nuvenzinha branquinha, vai vir uma outra. Você está lá de cima. Como é que você acessa o você? Você sobe além das nuvens. Você sobe além da consciência. Como que você faz isso? Como que você chega nesse nível de presença? Através de práticas de exercício mental. Como é que você fica forte? Como é que você cria esses músculos aí? Treinando, ué. Exercício físico. Você vai lá na academia, levanta peso. Sim. Como é que você aprende a ler e escrever? Treinando, indo pra escola, estudando. Como é que você aprende a controlar esse computador fantástico que nós temos aqui, que nós acabamos de fazer ele? Treinando. Então eu queria fazer uma pergunta exatamente em relação a isso. Acho que a pergunta que todo mundo quer saber aqui, como que é a sua rotina? Como que você consegue acalmar os seus pensamentos no dia a dia? Como que é a sua rotina? Cara, eu acordo... Porque eu sei que você vai falar sobre a meditação, e é algo muito legal que eu andei praticando e continuo tentando, mas é difícil, né? É bem difícil.
Mas como que é a sua rotina no dia a dia? Você acorda, você faz meditação? O que acontece no seu dia a dia que você pode passar de dica pra gente? Tá, eu acordo geralmente umas 5h30, por aí. Medito uns 20 minutos. Às vezes acordo mais tarde, mas geralmente isso. Aí vou pra academia, malho, vou Importante. pro parque, corro, fico escutando livro para gerar meus conteúdos pro podcast. Antigamente eu anotava no Notes, agora a hora que eu já vou tendo as ideias, eu digito ele pro GPT, ele já organiza o texto para mim, aí depois eu já tô com isso fresco para gravar. Todo dia. Todo dia, praticamente todo dia, final de semana também. Eu tenho muito treinamento que eu tô dando em empresa, então ou é presencial, ou é palestra, ou é online, tem as turmas que eu tô do Calma da Mente, que a gente faz toda semana, então eu entro, dou esses treinamentos. À tarde, né? Eu às vezes estou com meus filhos no final do dia, mas gravo conteúdo, gravo episódios, entrevistas, faço bastante entrevista com empreendedores também pro podcast do Empreendedor Estoico. Já fiz, inclusive. Você já fez, já participou de um, tá lá. Meditação Estoica, Léo Simão Estoico no YouTube, ou no Spotify Meditação Estoica, tem lá o seu podcast. À noite, final do dia, antes de dormir, eu medito mais um pouquinho. Então é o seguinte, o que é meditar? É porque meditar ficou um negócio muito parecendo uma coisa meio à toa. Nos anos, se você tivesse nos anos 50, 60, passasse correndo na rua, eles iam achar que você roubou alguém. Porque era um negócio bizarro correr. Ninguém corria. Aí veio um cara chamado John Cooper e começou a provar que o correr, existir esse exercício anaeróbico, ele é super positivo para a saúde. Eu acho que hoje ninguém tem dúvida disso mais, né? Que correr faz bem. Até a década de 50, 60, as pessoas não escovavam o dente com regularidade. Aí veio um cara lá na Colgate, falou, cara, vamos tentar pôr um gostinho. Tá naquele livro, né? O Poder do livro. Hábito. Vamos pôr um gostinho aqui e vamos fazer espuma, porque parece que dá uma sensação de limpeza. Não quer dizer nada, na verdade. Não quer dizer nada, não precisaria nada. É só passar uma escova ali com uma cera e ia resolver. Mas a gente tem essa sensação. Explodiu o negócio de escovar os dentes. Então hoje, se você não escova os dentes depois de cada refeição, você sente a boca suja. Você faz suas higienes físicas, faz sua higiene bucal. Quantas vezes por dia você faz sua higiene mental? Quantas vezes por dia você silencia todo esse barulho que está na sua mente para você focar no momento presente? Então a meditação é sobre isso. A meditação não é sobre silenciar a mente necessariamente. Tem vários tipos de meditação. A que a gente faz é uma reprogramação mental. É para você conseguir perceber que seus pensamentos não são você. A partir dessa percepção, olha que interessante, o que muda? Eu vou dar esse exemplo simples. Seu pensamento não é você, você já sabe que ele não é. Vocês têm essa ideia conceitual agora. Você é o céu, seus pensamentos são as nuvens. Então tá. Tem um segundo conceito que eu trago. Entre o estímulo e a resposta, existe um instante, existe um momento. Nesse momento existe a sua capacidade de sabedoria, de agir de forma racional, intencional, ou de forma animal, na reação. Então, entre o input e o output tem o processamento. Você está no trânsito dirigindo, o carro te fechou, input 1, xinga, não sei o quê, briga, bate, não sei o quê, perde seu dia envolvido com isso aí. Opção 2, entre o estímulo e a resposta tem um instante. Tudo bem, e aí? O que muda esse carro me fechar? Nada. Qual que é o meu output? 0, nenhum, estou em paz. Sua esposa, seu sócio, seu amigo, fala um negocinho, te atravessou. Deu aquela apertada na ferida. Output 1, possível, a resposta. Porra, mas você fez isso, você também, bababá. Vira aquela briga de cachorro ali, aquela rinha, aquela coisa horrorosa. Output 2, você entender que você não tem que dar resposta para nada. Nós não somos obrigados a dar resposta para nada. O silêncio, na maior parte das vezes, é a melhor resposta. A não resposta é a melhor reação. E você simplesmente fica ali equânime. Você vai perceber que ao longo do tempo, esses estímulos que você não tem que responder, a pessoa muitas vezes volta e te pede desculpa. Poxa, desculpa, fui grosso ali aquela hora, tal. Você não falou nada, você ficou em silêncio. Qual que é o nosso treinamento? É você perceber esses instantes. Quando que esses instantes acontecem na sua vida? A todo instante. Então, o treinamento mental, ao você se dissociar dos seus inputs, dos seus raciocínios. Já viu que você está dirigindo um dia ali de boa, aí de repente, aquela angústia. Já aconteceu isso com você? Tava tudo bem, de repente veio uma angústia. Da onde que veio essa angústia do nada? Da onde que veio essa nuvem negra, esse pensamento? Com a prática, você aprende a observar.
Ia entender. Ia olhar pra dentro e falar, opa, peraí. Eu tava bem, o que que aconteceu? Ah, eu passei no outdoor ali. A hora que eu vi aquele outdoor, eu vi um concorrente meu de suplementos. A hora que eu vi esse concorrente, eu lembrei que eu tô numa concorrência com ele pra entrar não sei na onde, que eu não mandei um coisa, que talvez eu vou perder isso. Isso te trouxe essa angústia. A hora que você começa a perceber isso, você fala, opa, esse é um pensamento. Aí a gente tem práticas. Premeditatio maloro. Vamos anotar e vamos fazer, tirar o que eu tenho controle e o que eu não tenho. A gente desativa a amígdala instantaneamente com esse exercício. Na hora que você desativa a amígdala, você ativa o glóbulo, o córtex pré-frontal. Aí desativa a produção de hormônios. Você instantaneamente se sente bem. Então a gente vai trazendo essas práticas para você aplicar no seu dia a dia. Perfeito. Pegou a dica, Ivan? Cara, isso é tudo muito rico, muito profundo. E, de fato, eu acho que o papel que você acaba tendo, Léo, é... Primeiro que eu percebi que você é um cara, é um outlier, porque você é meio compulsivo, inclusive, em tudo que você faz, né? Você vai começar a ler, começa a ler muito. Tudo que você faz é extremo, muito, né? É radical, né? Enfim, conheço perfis assim. Você é um desses perfis, e com essa capacidade que você tem de assimilação e de processamento dessa nova jornada que você passou a ter, o que me faz com que eu fique parado aqui te ouvindo, né, e com muito prazer, é a sua capacidade de alinhamento de ideias para transformar isso, colocar isso em prática na vida de outras pessoas, porque a informação ela existe, a formação existe há muito tempo. Só que o que precisa existir hoje em dia é a democratização desse conteúdo, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas ferramentas, para que a gente, de certa forma, atue de uma maneira bacana na sociedade. Você estava falando, eu estava me enxergando em várias situações que eu não necessariamente consigo. Eu, recentemente, cara, eu tô num processo, eu tô com 47 anos. Eu sempre fui muito impulsivo. Eu sei de onde veio minha impulsividade. A minha impulsividade veio de um processo extremamente cruel que eu vivi na infância, por conta de uma falta de um hormônio de crescimento. Então eu fui crescer muito tardiamente. Tipo, com 15, 16 anos, 14. Você tá falando tamanho mesmo? Tamanho, crescer de tamanho, Então assim, sabe né, a puberdade, a pré-adolescência? Pô, os moleques com 10, 11, 12 começam a crescer. Eu fui crescer com 15, 16. No interior, anos 80... Presidente Venceslau. Velho Oeste, cara. Então assim, eu era o Ivan Raquítico. O que o Ivan Raquítico fazia? O Ivan Raquítico só sofria, eu só tinha medo. Porque todos os dias, no intervalo, os meninos me penduravam de ponta cabeça. E aí eu ficava puto, eu lá dava um murro na cara de quem me pendurava, porque, cara, era ruim sofrer. O que acontecia? Fim da escola, apanhava. Mas apanhava, cara, mas apanhava todo dia. Aí teve uma hora que eu não aguentava mais apanhar. O problema não era o apanhar. O problema era sentir medo, como a minha mente ficava. E eu lembro que eu cultivava assim, um dia eu vou ser grande, vou ser forte em tudo que eu fizer, eu vou arrebentar a cara de todo mundo. Desses filhos das mães que estão aqui, sabe? Não precisou. Até teve um tempo que precisou, eu fui muito briguento na minha juventude, porque quando eu fiquei grande, qualquer coisa eu agredia. Assim, fiquei grande fisicamente, né? O tamanho que eu tinha hoje. E aí qualquer coisa que tinha um desaforo na rua, eu era o primeiro agressivo. Não aguento mais apanhar. Só que resquícios de impulsividade permanecem na minha criança interior, nesse Ivan que continua sendo Ivan lá dentro. Pobrezinho, coitadinho. E quando em situações do dia a dia eu me sinto acuado, qual que é? Quando eu tenho esse input, qual que é o output? Agressão. Agressão, tá. Né? Mas assim, e aí, no estágio que eu estou, muitas vezes eu estou conseguindo usar a razão, não deixar a emoção aflorar. Por quê? Pô, 47 anos, já tomou muita porrada, já colheu muitos frutos negativos dos erros que foram cometidos. Primeiro passo, me perdoar, não sou perfeito. E o segundo passo, tentar controlar. Mas ainda me puno bastante quando não consigo, porque é difícil conseguir, não é, Léo? É um treino, eu falo, cara, treino, eu mano. me vejo como um personal trainer da mente. Você contrata um personal pra te ajudar na academia. Aí você vai lá o primeiro dia, te mostra bíceps. Você faz o bíceps, chega em casa, olha, nada. Aí, segundo dia, você vai lá. Você olha, nada. Aí você vai de novo, terceiro dia, nada. Quarto dia, não mudou nada. Falo, cara, não muda nada, não faz diferença nenhuma malhar, porque eu não tô vendo mudança. Não faz. É que a sua percepção, a sua vontade, a sua ansiedade, você achou que o seu resultado fosse vir menos tempo. Na meditação, é uma prática. Ela é uma prática
que ela, inclusive, desenvolve massa encefálica, gera novas conexões neurais. Neuroplasticidade, essas novas conexões neurais, elas vão fortalecendo. Então, imagina o seguinte, você nunca jogou tênis. Você vai lá e pega uma raquete, joga tudo torto, não acerta a bola, aí você vai de novo, aí você consegue voltar umas bolinhas. Depois você vai melhorando, depois você vai pondo mais força. Por que isso acontece? Porque você vai criando conexões neurais novas. À medida que você vai melhorando, a hora que você vê, você bate. A hora que você dirige o carro pela primeira vez, parece uma nave espacial, que tanto de painel, aquelas coisas, parece impossível. Hoje em dia, você tá no telefone falando, escutando o rádio, conversando do lado, você nem vê. Porque quem que faz isso é seu cérebro subconsciente, que ele já tá levando aquilo ali. Então, quando a gente começa a treinar a nossa mente para ter foco, então eu falo o seguinte, X-Men. O X-Men, qual super-herói você mais gosta deles? Eu não sou muito de X-Men, mas o que me vem à cabeça é o Wolverine, sei lá, né? Você, Yuri? Você já sabe, né? É o Wolverine, todo mundo gosta do Wolverine. O Wolverine é muito Eu louco. também não sou super fã, não, mas o Wolverine, vamos colocar Cara, aí, vai. O Wolverine, ele é praticamente imortal, né? Ele recupera muito rápido, tem uma outra que move o tempo, outro move o aço, o Xavier controla a mente dos outros. Eu digo que tem muito político hábil que é bom nisso aí. Agora eles não têm um poder, pelo menos não exploram isso, que é controlar a própria mente. E todos nós temos esse poder. Falar, mas meio boring, né, Léo? Meio sem graça controlar a própria mente? Então imagina você acordar toda segunda-feira feliz igual você tá na sexta. Nós estamos sexta, igual tá todo mundo feliz aqui, ó. Toda terça-feira também. Toda quarta também. Toda quinta. Imagina você quer focar numa coisa, você vai lá e foca. Imagina você não tem ansiedade, não tem angústia, não tem depressão, não tem medo. Por quê? Porque isso tudo é gerado na sua mente. Então, tem uma forma como as coisas acontecem, né? A neuroplasticidade tem uma frase seguinte, cara, toma muito cuidado com seus pensamentos. Porque tudo que você pensa, o que você vai falar vai vir do seu pensamento. Concorda? Você não fala nada sem pensar. Pelo menos não deveria, né? Na impulsividade. Então, o que você pensa vai se tornar a sua palavra. O que você fala repetidas vezes vai se tornar suas ações. O que você fala, você faz. Se você for consistente, eu falo e faço. A sua repetição da sua ação vai tornar o seu hábito. A repetição do seu hábito vai moldar o seu caráter. E o seu caráter é o que determina seu destino. Então perceba que tudo começa na mente. Nada começa no destino. Então as pessoas falam, hoje em dia, um tanto de hábito, né? Se você for seguir os hábitos de 10 influencers aí, você não dá nem tempo de trabalhar, porque é tanto hábito, tanta coisa. Banho gelado, não Nossa sei o quê. senhora, aí o outro banho quente, o ladeira deu uma sacaneada no Bruno Pereira, eu achei muito legal isso aí. Porque ele fez o post, ele falou, cara, eu li aqui, ó, tá aqui. Banho gelado, bom para aumentar o sistema imunológico. Banho quente, bom para aumentar o sistema imunológico. Banho gelado, bom para aumentar... O foco, a concentração. Foco, concentração, relaxar, não sei o quê. Banho quente. Aí ele falou, e cara, já que é tudo igual, eu não preciso ficar me tremendo de frio aqui, eu vou pro banho gelado. Um abraço, Bruno Pereira, banho quente. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pra quem tá assistindo aí, e além da pessoa te seguir, qual dica que você daria pra quem tá realmente passando por esses momentos difíceis, que tá com a mente atribulada, que não tá conseguindo focar? Que dica que você daria pra essa pessoa? Além de, sim, deixar teu Instagram aí depois o pessoal te seguir, porque realmente eu sei que é um processo, mas se fosse pra escolher uma dica, que dica que você daria? Cara, tem um conto zen budista que eu gosto muito. Tinha um cara galopando num cavalo. Ah, eu já ouvi essa, é muito boa. Esse cara tava galopando, todo ali pertigado, resoluto, parecia que tava indo para um lugar muito importante. E um outro na estrada olhou para ele e falou, meu senhor, desculpa, onde o senhor está indo? Ele falou, não sei, pergunte ao cavalo. E essa é a nossa história. Esse homem somos nós. Esse cavalo é sua mente te arrastando pela força dos seus hábitos. Esse cavalo é sua mente você tomando um café aqui, tomando uma água sem sentir o gosto. Esse cavalo é sua mente você com a pessoa que você ama, do seu lado. Você tá no celular ali, olhando, digitando qualquer bobagem com sei lá quem, que a hora que você tiver com esse sei lá quem, você também tá em outro lugar. Porque nós estamos sempre achando que nós estamos indo para algum lugar. E nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós estamos aqui, vivendo, aqui e agora. Nós não estamos treinando para viver. Nós não vamos chegar em um lugar nenhum. E vou te falar uma coisa, cara. A única vantagem que eu acho que tem quando a gente ganha dinheiro, a maior delas, é você saber que não é sobre o dinheiro. Não é sobre sucesso, não é sobre a fama,
Não é sobre nada disso. Isso não importa. Não importa nada. Falar porque você já tem, conseguiu, você acha, não importa. O que você vai descobrir? Existem 3 tipos de felicidade. Eu li um dos livros aí do Joe Dispenza. Ele vai trazendo isso. 3 tipos de felicidade. Muitas vezes, a gente não é feliz, sabe por quê? Porque a gente não sabe o que é felicidade. Como é que você vai ser feliz se você não sabe o que é? É difícil. A nossa mente precisa entender o que a gente vai ser para ser. Então, o primeiro tipo de felicidade, ela é a felicidade que ela vem da experiência. Então, cara, você comprou um relógio, comprou um carro, foi para uma viagem, se casou, foi jantar, fez isso, várias coisas te geram experiências. Ela te gera o quê? Oxitocina e dopamina. É igual uma droga. Você cheirou um pó, tomou uma pílula, fez não sei o quê, ele gera essas sensações. Só que essas sensações são impermanentes. Ela vai e ela volta. E quanto mais você está focado nessa sensação, a homeostase, ou volta do controle, ele é mais difícil. A pessoa que usa droga, ela vai, depois precisa de mais droga. E depois o retorno dessa homeostase, desse pêndulo, é maior. A depressão e tudo. Ficar viciado em like, em coisa, não sei o quê, é dopamina e oxitocina. Isso é impermanente. Isso vem, isso vai. Segunda tipo de felicidade, vem do crescimento. É a felicidade do seu crescimento. Então, quando você se forma, ganha um emprego, se compra uma empresa, vende uma empresa, se casa, coisas que você percebe, nasce seu filho, o seu crescimento como ser humano, também trazem um segundo nível de felicidade, mais profunda, mas também impermanente. Você não está extremamente feliz porque você se formou 10 anos atrás. Você estava lá, agora você tem que fazer mais coisas. É isso, é o próximo, é o próximo, é o próximo. E existe o terceiro tipo de felicidade, que é a felicidade que vem da sua conexão espiritual com o seu propósito. É a felicidade que você descobre quando você descobre que você está nesse planeta para servir ao próximo. Olha que louco, eu sempre tive negócio para ganhar dinheiro. E o que acontece? Você fala, cara, eu sirvo porque tenho que servir. Mas não, é o contrário. Nós nascemos para servir. Quando você entende isso, todas as empresas do planeta existem para servir alguém de um produto ou serviço. Todas, sem exceção. Você serve seu chefe, que serve seu conselheiro, que serve seu sócio, você serve seu funcionário, serve sua esposa, seus filhos. A gente serve o meio. Nós somos seres que nascemos. Nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. E quando a gente entende isso e a gente conecta com aquilo que a gente ama fazer, não existe mais trabalho, não existe mais tempo, existe só o propósito. Porque você quer levar aquilo para as pessoas. E quando você chega nesse momento, essa é a felicidade de você encontrar seu propósito, do servir. Qualquer que seja a coisa que você ama fazer. Aí é a felicidade mais duradoura. Porque aí acabou a luta, acabou a dor no sentido de eu tô fazendo o que eu amo fazer e pronto. E eu tive que passar por 24 negócios que meu objetivo era só ganhar dinheiro, para hoje ter um propósito de vida, uma missão de vida, que é ajudar as pessoas a encontrarem o propósito delas, acalmarem sua mente e a silenciarem. Então, você que tá procurando acalmar a mente... Caramba! Ok, Léo. Já segue esse cara aqui. Fiquei feliz de te ouvir hoje, legal. Realmente não, é porque o poder da comunicação, sabe o que eu Exato. acho que eu fico feliz? Que eu adoro entrevistar algumas pessoas que me surpreendem. Assim. Por isso que eu não te conhecia, passei a te conhecer agora, já tô te admirando, porque eu fico muito feliz, que eu acho que assim, ó, você falou sobre servir, né? Quando algumas pessoas conseguem ter o poder suficiente de comunicação para de fato transferir o que está aqui para fora. Não, o Léo tem uma tem comunicação incrível, né? Exatamente. Então, essa capacidade, né, Léo? Eu fico muito feliz de ouvir e saber que existem pessoas como você no mercado que estão trabalhando nesse segmento, que é subir níveis de consciência das pessoas relacionado ao que elas não sabem. Né? E tem tanta gente que não sabe, que pensa que sabe. Esse é o pior ignorante, né? Aquele que pensa que sabe. Ele sequer não sabe que ele não sabe. É verdade. Né? Então, a partir do momento que você pensa que você sabe... ensina o que não vive, o que não faz. Assim que você pensa que você sabe. Você pensa que você sabe, mas você não sabe que você não sabe. Você está achando que você sabe, e aí é ruim. Então a gente tem tantas coisas hoje, e essa humildade de todos nós, por entendermos que nós não sabemos, por mais sábio que você seja, Sim, que cada um tem a sua experiência. Sócrates já disse quanto mais sabe, menos pesado. E essa jornada ela é muito legal. E, sei lá, tô feliz. Fiquei feliz com esse episódio aqui, que a gente compartilhou. Eu queria, na verdade, vou te ser sincero. A gente gravou, a gente vai revelar bastidores aqui, porque a gente gravou 3 episódios hoje, só que você foi o último, você podia ser o primeiro, pô, sabe por quê? Porque se fosse o primeiro, ia ter os outros, eu acho. Não, ia ficar aqui. Exatamente, se fosse o primeiro, não ter os outros. Porque o que acontece?
Agora eu tenho um compromisso com a minha filha. Eu queria ficar mais umas 2 horas, porque eu tenho um caminhão de perguntas pra você. Eu te passo o WhatsApp dele depois. É que esse é o assunto que eu adoro, né? Tipo, eu ficaria horas conversando, porque eu acredito de fato que esse é o assunto que conecta para um público. Sabe aquela retenção que a gente estava falando, Yuri? É por isso que eu falei, se você tá para conversar, cara, tem tanta coisa bacana para aprofundar, insight, reflexão, que acaba sendo um conteúdo infinito, é uma terapia, e eu acho isso muito prazeroso. Não só porque coincide com o meu momento presente, mas que eu acho que pode conectar muitas pessoas também. A dor do mundo, a gente tá lidando de dor na mente, quando eu conheci ele, cara, ele começou a falar tudo isso aí, eu falei, cara do céu. Inclusive, ele comentou aí que a gente fez o treinamento dele lá na Soldiers. Por quê? A gente conversando ali, e eu falei, cara, eu preciso que você pegue tudo isso aí que você tá falando, toda essa experiência de vida que você tem, toda essa transformação que você viveu, e você leve isso pros meus líderes. Sim. Porque a gente tem uma equipe grande lá embaixo, só que assim, se eu trouxer isso pros líderes, cara, eles vão também descer isso. Sim, muito legal. Muito legal. Já aproveita a câmera e já dá o depoimento aí, que eu vou querer esse corte aí. Como é que tá sendo a experiência lá na Soldiers? Inclusive, a gente vai fazer a última rodada lá semana que vem, mas tá sendo uma experiência bem bacana, inclusive. Como eu falei aqui, eu recomendo super para quem tiver empresa, quem tiver time ali, principalmente, dá para fazer pro time todo, mas quanto maior o nível de consciência do time, acho que maior aproveitamento vai ter de tudo isso que você tá falando, porque apesar de ser algo incrível, é um tema profundo e que a pessoa vai acabar tendo que refletir ali para entender, se autoavaliar. Então, realmente, eu recomendo 100%, já te falei isso várias vezes, mas para quem estiver procurando essa parte de desenvolvimento mental, buscando essa calma na mente, e quem não quer trazer calma na mente para sua vida, para sua empresa, para o seu time, porque ali a gente está falando de pessoas, né? Quando os líderes conseguem ter calma na mente para eles mesmos, cara, o time vai performar melhor, porque ele vai performar melhor, tanto na empresa, quanto em casa, quanto em qualquer lugar que ele tiver. Mas aproveitando a deixa aqui, eu queria te fazer a pergunta final para a gente fechar. E essa pergunta final, ela começa com apesar de, e você vai completar com o que você achar relevante para o nosso público aqui. Antes de você responder, eu tô olhando aqui já pro seu Instagram, tá? Já tá stalkeando aí, já. Agora é o Léo Simão Stoico. Léo Simão Stoico, Instagram. Boa. YouTube também. Apesar de, é pra me seguir? Apesar de, é isso? Não, apesar de é pra você deixar a sua consideração final. Tá. Apesar de, vou deixar essa consideração com uma história, né? Apesar de acharmos, né, que a gente deve dedicar a nossa vida, dedicar todo o nosso tempo em busca do que está fora, você vai entender nessa história que é exatamente o contrário disso. E essa história foi uma história que, para mim, foi a grande... fechou todo esse ciclo, para mim, dentro de mim. E ela vem do imperador Marcos Aurélio, os senadores chegaram nele e perguntaram: Marcos, você é tão focado de viver das suas virtudes e dos seus valores, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? E o estoico, a filosofia, ela é muito racional, é extremamente pragmática. O imperador disse: existem 2 possibilidades. E uma delas existe, na outra não. Vamos falar primeiro da que existe, que é a que eu acredito. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora daqui, eu não levo meus palácios, meus exércitos, minhas joias, minhas roupas, meu corpo. Eu não levo nada disso comigo. O que eu levo é o que sou. E o que sou são minhas virtudes e meus valores. A coragem que eu tenho para lutar, para defender, a justiça que eu tenho, eu levo. A sabedoria que eu adquiri, ela é minha? Sim, eu levo ela comigo. A temperança que eu vivi, né? A temperança é o equilíbrio, né? A forma, um sal, não é nem pouco nem muito, é o tanto exato. A temperança que eu vivi minha vida, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha carreira, eu levo isso comigo? Levo. Isso tudo faz de mim quem sou, meus valores e minhas virtudes. Agora, por outro lado, pode ser que realmente não exista nada depois da vida. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver das minhas virtudes e dos meus valores. Portanto, eu não quero desperdiçá-la. Que boa, hein? Ô, Léo,
você terminou com uma aula breve, curta e deu, assim, não é chave de ouro, é chave de diamante. Obrigado, viu, cara? Ó, eu vou começar a te seguir. Na verdade, já comecei a te seguir e, sei lá, eu vou guardar você aí, depois eu vou pegar o seu contato, que eu quero ter você nesse... Foi muito legal conversar com você. Foi um momento rico que eu tive. Dos últimos podcasts que eu gravei, talvez tenha sido o mais legal, assim, de... Vamos levar ele lá, Léo. Vamos levar, vou te entrevistar no meu podcast. Pô, maior prazer, Vou te colocar cara. no meu grupo de empresários aí também, me dá um ping aí, manda o... Eu mando tá. pra você depois. Eu sim. E eu Muito compartilho pílulas diárias do podcast. Não, vou ó. acompanhar. Aqui, já acabou aí a gravação? Não, tá indo. acabando. Estamos encerrando, assim. Virou jogo de futebol aqui. Virou jogo de futebol. Isso já faz para a gravação, porque isso é um bastidor legal, Claro, né? com certeza. Aqui, ó. Ah. Tá vendo? Esse aqui foi... Cara, esse doutor aqui nós vamos levar pra Trancoso. Vamos fazer um evento eu agora tive em uma reunião com ele Trancoso. ontem. Ah, com o Ah, doutor Antônio Antônio. Carlos. Ah. Fantástico. Nós vamos fazer um evento em Trancoso. Poxa, podia ir 19, 20 e 21 de abril. Ah. Sexta, sábado, domingo em Trancoso. É uma imersão sobre tudo isso que a gente falou para empresários e empreendedores, para você se conectar ao que você quer ser daqui 10 anos. Porque a gente passa todo o nosso tempo focado no que a gente quer fazer e ter. E no meio das dinâmicas que a gente vai fazer, é para você sair de lá com esse setup, esse redirecionamento. Legal. Pra hora que você chegar lá, você fala, cara, agora eu tô pleno, eu tô feliz. E não, eu tenho esse carro, tenho essa casa, tenho esse, aquilo outro, tô vazio. do Não mesmo é jeito. ter, é ser, né? É ser. Então é sobre isso, vão pessoas incríveis que vão participar. E aqui, ó, todo dia vai uma pílula lá no grupo, um episódiozinho. Muito bom. Muito legal. Vamos nessa. Obrigado, Tamo viu? junto. Esse é o Terminamos início da aqui, jornada. então, ó. Você viu que conversação informal agora no final, né, Yuri? Sim. Você gostou também? Obrigado, Gostei obrigado pelo demais, convidado. cara. Imagina, Fiquei que feliz. isso. Aprendemos bastante Não, hoje. toda vez que eu tô com ele, eu aprendo. Esse Obrigado, cara é um né? cara que nos suplementou bastante hoje. Esse suplementou com força, né? E aí fica o A nosso gente nem convite. precisou perguntar pra ele o que é Não. suplementação, porque ele já deu uma aula aqui. Ó, da próxima, fica ligadinho no nosso canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, fazer com que no boca a boca a gente cresça por meio do conteúdo com qualidade, tá bom? Então Exatamente. se inscreva aqui, deixe seu comentário, compartilhe no boca a boca, fale para aquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo incrível que o Léo compartilhou com a gente. E não se esqueça que uma vida mais saudável é muito melhor com todo tipo de suplementação, seja área espiritual, de suplementos que o Yuri vende. né? Posso trazer mais 2 pontos aí? É. Tá saindo meu livro, 365 dias com a calma da mente. É um Boa. episódio por dia com QR Code, você lê, tipo o Diário Você Stories. me mostrou. Você bate o QR Code e você vai direto pro episódio escutar. Então as semanas estão divididas por tópicos, gratidão, superação, Legal. humildade, tudo. E eu vou fazer agora, dia 1º de maio, o Caminho de Santiago, vou ser um estoico no Caminho de Santiago. A Soldiers vai junto patrocinar isso aí nesse caminho, levar creatina para pro desenvolvimento mental. Quando eu estava com o Dr. Antônio, entrevistando ele nesse podcast, eu falei, cara, eu nunca tinha tomado nada dessas coisas aí. Eu sei lá, não tomava. Aí o Yuri conseguiu me pescar nessa creatina, que ele falou, cara, pra questão mental, de raciocínio, de memória, é foda a creatina. Eu fui lá, pesquisei, olhei e falei, cara, todo lado. Aí eu comentei com o Dr. Antônio no episódio, eu falei, Dr. Antônio, como é que é isso aí? Ele falou, Léo, isso aí tinha que ter na caixa d'água, creatina. Eu falei, nossa senhora. Então a gente vai levando essa missão e vocês vão poder me acompanhar no Instagram, Léo Simão Estoico, ao longo dessa caminhada de 850 quilômetros, 30 quilômetros por dia, mais ou menos, levando e aprendendo estoicismo na Espanha. Boa. Isso aí, hein? Depois dessa não tem desculpa. Suplementa aí. Fechou, gente. Tamo Obrigado. Tamo junto. Até Valeu. a próxima. Muito bom. Muito bem, senhores. Bom Obrigado. demais. De verdade, hein, cara. Cara, caralho. Valeu mesmo. Valeu.